No dia 15 de outubro de 1979, Lully Oswald saiu da cidade do Rio de Janeiro, onde morava, para Saquarema, também no estado do Rio de Janeiro, juntamente com um jovem amigo da família que não quis se identificar. O jovem iria buscar alguns documentos e Lully aproveitou para ir visitar a filha, que também morava na cidade. Era noite e durante a viagem eles decidiram tomar o caminho do litoral, justamente para evitar a serra. No caminho eles avistaram luzes estranhas no céu, mas isso não gerou muita curiosidade na dupla, resultando apenas em alguns breves comentários sobre o fenômeno. Após ter passado algumas horas na casa da filha, Lully então retornou ao Rio de Janeiro, juntamente com o jovem amigo. Na volta, eles observaram novamente as luzes no céu, mas desta vez o fenômeno chamou mais a atenção deles. E foi quando passavam pela cidade de Maricá, em uma região conhecida como Ponta Negra, que eles observaram objetos luminosos emergirem do oceano e se juntarem aos demais que já estavam no céu. De repente, um outro objeto, este bem maior que os demais, se aproximou do carro e lançou um feixe de luz no veículo. Assustado, o jovem que dirigia o carro tentou escapar acelerando pela estrada e fazendo movimentos de zigue-zague. Porém, em um dado momento, o veículo passou a não ser mais controlado pelo motorista e sua parte frontal começou a ser erguida do chão, como se a luz o estivesse puxando. As portas começaram a se abrir e fechar sozinhas, quando de repente tudo acabou e eles conseguiram seguir viagem. Ainda muito nervosos com o que haviam acabado de vivenciar, a dupla resolveu parar para tomar um café. E foi quando entraram no estabelecimento que eles perceberam que o relógio marcava 2 horas mais tarde do que deveria ser. A conclusão era óbvia. Eles haviam perdido 2 horas de suas memórias e provavelmente um incidente que aparentemente havia durado apenas alguns instantes poderia ter sido muito mais longo. Durante o tempo que se passou após a sua experiência, Lully ficou com aquilo em sua mente, o que a fez pesquisar sobre o assunto e acabar se submetendo a uma hipnose regressiva. Na hipnose, Lully descobriu que naquela noite o carro foi puxado para dentro de uma enorme nave, acessando-a por uma abertura na parte inferior. Em seguida, sua memória é de estar em uma espécie de mesa, sem suas roupas e sendo examinada por seres não humanos. A aparência dos seres lembrava ratos, porém sem pelos. Tinham orelhas grandes e pontudas, pernas e braços finos, uma pele cinza e pegajosa e pés que pareciam pés de pato, com membranas entre os dedos. Lully também conta que ela não tinha certeza se os seres usavam algum tipo de roupa e máscara ou se eles eram daquela forma mesmo, pois suas peles pareciam emborrachadas. Os seres introduziram tubos em seus orifícios, como ouvidos, nariz, boca e partes íntimas, e também puxaram seus cabelos, demonstrando uma curiosidade especial por eles. Além disso, ela conta também que durante os exames sentia um forte cheiro de enxofre. Ao olhar para o lado, Lully viu o jovem amigo que estava a acompanhando na viagem, também deitado em uma mesa sem as roupas e sendo examinado. Porém, o rapaz estava desacordado e os exames nele pareciam ser mais incisivos, incluindo um tubo que foi colocado em sua cabeça e que Lully viu sangue saindo dele. Ela conta também que em determinado momento, um dos seres, que ela não sabe dizer se era masculino ou feminino, mas que desconfia ser um ser feminino, subiu no jovem e começou a fazer movimentos que aparentemente tinham intenções reprodutivas. Lully, em pânico com a situação, começou a gritar, questionando o porquê estavam fazendo aquilo com eles. Foi quando ela recebeu mensagens telepáticas dos seres, onde eles informaram que estavam interessados no jovem rapaz e que ela acabou sendo levada junto porque estava com ele no momento da abdução. E então, os exames nela foram apenas por uma questão de curiosidade, mas o foco mesmo era o rapaz.
Eles também disseram que não eram do planeta Terra, confirmando assim a sua óbvia origem alienígena. Porém, eles estavam instalados aqui na Terra, em bases localizadas nas profundezas do subsolo da Antártica. Essa base seria conectada por túneis que desembocam em uma grande abertura nas profundezas do oceano, por onde eles entram e saem da base. Os seres também informaram que o Lully não iria lembrar de nada do que havia ocorrido na abdução, justamente porque eram memórias muito agressivas e que os seres humanos não estavam preparados para lidar com isso. Em seguida, a próxima memória de Lully é a que ela já possuía antes da hipnose, ou seja, de estar no carro com seu amigo novamente seguindo viagem. Neste caso, temos um relato de uma testemunha com bastante credibilidade. Lully Oswald era uma pianista profissional que estudou no Brasil, França, Inglaterra, Hungria, Polônia e Estados Unidos. Foi jurada de concursos de piano em várias oportunidades no Japão e no Brasil. Foi solista de piano em concertos com orquestras entre 1960 e 1994, se apresentando em vários países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Hungria, Ilhas Canárias, Alemanha e México. Segundo as pessoas que conviviam com Lully Oswald, ela era uma pessoa séria e que jamais iria inventar uma história assim. Inclusive, a própria Lully deu poucas entrevistas e falou poucas vezes do seu incidente. Sobre o caso, o que mais chama a atenção é sem dúvida o aspecto dos seres, que segundo ela, pareciam com ratos, uma característica bem única em relatos ufológicos. Ainda mais interessante é o fato de que ela desconfiou de que aquela aparência dos seres poderia ser na verdade uma espécie de vestimenta, devido ao seu aspecto emborrachado. Inclusive, há muitas hipóteses de que a aparência dos alienígenas, incluindo outras espécies como os Greys, por exemplo, sejam na verdade roupas e capacetes. Podemos imaginar, por exemplo, se os humanos visitassem um planeta habitado por uma civilização que ainda não descobriu a existência de vida alienígena, e então entrássemos em contato com estes seres usando as roupas de astronauta, talvez eles também pensassem que nossa aparência seria aquela. É claro que as roupas de astronauta parecem muito óbvias que trata-se de uma vestimenta aos olhos humanos, mas para seres completamente diferentes e que nunca viram nada parecido, portanto não possuem nenhuma referência de algo semelhante, talvez não fosse tão óbvio assim. Além disso, os extraterrestres que nos visitam, como os Greys e os seres que abduziram Lully, podem estar vestindo uma espécie de roupa de astronauta super tecnológica que se ajusta perfeitamente aos seus corpos. Ou ainda, podemos imaginar que seus corpos sejam completamente diferentes de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Outro ponto interessante do incidente é o fato de que aparentemente os seres fizeram experiências reprodutivas com o rapaz que acompanhava Lully, e essa experiência teria sido feita de forma bem direta. O mais estranho é que nós humanos, que provavelmente somos menos evoluídos tecnologicamente que estes seres, conseguimos fazer este tipo de experiência reprodutiva em laboratório. Então por que os seres precisariam fazer isso de forma direta? Outro detalhe é que seres vivos de espécies muito diferentes não reproduzem, ou seja, não adianta tentar cruzar, por exemplo, um cachorro com um gato, que isso não irá resultar em filhotes, porque eles são incompatíveis para a reprodução. Então, obviamente, o mesmo pode se esperar de um ser extraterrestre em relação a um humano. A única explicação seria de que esse seria o jeito que os seres arrumaram para conseguir estimular e tirar o material que queriam do rapaz, para poderem usar posteriormente em experiências reprodutivas de laboratório. E por último, mas não menos importante, temos a informação que o alienígena passou para Lully sobre a base na Antártica. Há muitos relatos de que seres alienígenas possuem bases subterrâneas na Terra, tanto no fundo dos oceanos como também dentro de montanhas, assim como na Antártica. E sem dúvida a Antártica, assim como o fundo dos oceanos, seria um local perfeito para uma base alienígena, pois é um lugar pouco habitado, há no máximo algumas poucas bases científicas espalhadas pelo continente gelado, e a base extraterrestre ainda estaria escondida por uma grossa camada de gelo.
O fato de eles usarem como porta de entrada e saída da base uma abertura no fundo do oceano também ajudaria a explicar os OSNIs que são vistos normalmente emergindo dos mares para o céu. Assim como já foi dito aqui no canal Área 51 em outros vídeos, faz sentido se instalar aqui na Terra, ao invés de ter que viajar o espaço toda vez que quisessem nos visitar. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.